viu que a pré-eclâmpsia ela pode ser leve, moderada, grave. Ela pode, que a paciente, ela pode ter uma convulsão, tá? Que é a eclâmpsia, mas também vocês têm que ficar atento a uma síndrome HELP. O que é a síndrome HELP? É uma complicação grave da pré-eclâmpsia. E ela pode ocorrer em quem? Durante o terceiro trimestre. É o que mais ocorre, gente. Ela é de 70% a 80%. Ela é já no último trimestrezinho, a síndrome HELP. Só que ela pode ocorrer, gente, com 20 e poucas semanas? Pode, gente. Eu já peguei caso de paciente com 26 semanas e teve que interromper. Então, a síndrome HELP, ela pode ocorrer, mas ela é mais no terceiro trimestre e também no pós-parto imediato também pode ocorrer. Isso é caracterizado por o quê, gente? Por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Então, quando você pede o hemograma, está tendo hemólise. O que é elevação das enzimas hepáticas? Quando ureia e creatinina estão alterados e está tendo o quê? Uma plaquetopenia principalmente menor que 100.000. A síndrome HELP, gente, ela é uma variante grave, como eu falei, da pré-eclâmpsia, porém ela pode ocorrer mesmo com pressão arterial discretamente elevada. A gente falou sobre a síndrome hipertensiva, né? Ela está muito alterada com o aumento pressórico, mas quando a gente fala de síndrome HELP, a síndrome, gente, não exatamente tem que estar com a pressão aumentada. Isso daqui cai em prova, mais do que tudo. Aqui já tem um monte de questões, só nesse slide aqui. E quais são os critérios diagnósticos? Gente, tem um critério diagnóstico que é usado muito para Febrasgo, é o Mississippi e o Tennessee. Esse critério, eu já acabei de falar, né? Ele é usado muito pela Febrasgo. Mas aí eu coloquei aqui que eu não sei se o Ministério da Saúde está usando, mas ele é muito usado nisso. Para que serve isso? É para ver se está nos critérios de gravidade, como hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia, tá? Esses critérios, eles vão investigar, por exemplo, a hemólise. Pode ser através do esfregaço com esquizócitos, ou seja, quando tem presença de eritrócitos. O que é isso, doutora? Então, gente, é um exame. Eu vou falar com palavras bem tranquilas para vocês, que vocês estão muito calados. Quando, para ver a questão da hemólise, o examinador ele coloca lá no microscópio. E aí vai ver o quê? Se tem presença de eritrócitos. Então, se isso tiver, isso é um aumento da hemólise. Quando a bilirrubina é indireta, lá você pediu bilirrubina total e frações. Quando faz bilirrubina, que ela está maior que 1,2, também isso é um indicativo de critérios de gravidade. O LDH, gente, isso aí a gente pede muito. O que é LDH? É a deshidrogenase lática. O normal é 200 e pouco. Quando está 600, gente, maior que 600, esse é um sinal também de gravidade. Quanto? Patoglobina reduzida, a patoglobina reduzida. Então, tudo isso daí está tendo alteração da parte da hemólise da paciente. E as elevações das enzimas hepáticas, que é o quê? TGO e TGP, que é o AST ou AST, né, gente, em inglês. E ele está com maior que 70, geralmente está o quê? Quase 3 vezes mais reduzida, como eu falei para vocês. Então, essas enzimas hepáticas, elas vão estar comprometidas. E sempre associada ao LDH elevado. E essas plaquetas, gente, de menor que 100.000, será que é só na síndrome HELP? Será que é só na síndrome hipertensiva? Gente, a plaquetopenia tem que ver se é somente uma plaquetopenia isolada. Então, vocês têm que ter cuidado com isso, tá? Às vezes é uma paciente magrinha, que não tem nada de pressão alta, e ela, de repente, tá lá uma plaqueta. Então, um dia desse, eu peguei uma de 40.000. Nem ela sabia. Imagina, 40.000 de plaquetas. E aí, ela já tem algo que ela precisa ser investigada, né, por uma questão de uma anemia hemolítica, será? Né? Então, uma plaquetopenia isolada não tem nada a ver com o que a gente está falando,
tá? Quando eu faço um conjunto, quando eu falo, aí é uma síndrome, né? Nós estamos falando de síndrome HELP, quando ela tem um conjunto de alterações que estão relacionadas à hemólise, à elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, tá bom? Ela pode ser de acordo com gravidade de classe 1, 2 e 3. Como é que é a classe 1? A classe 1, gente, é a pior, quando as plaquetas elas estão menor que 50 mil. Quando elas estão menor que 50 mil, com TGO e TGP e a deshidrogenase muito elevada, aí você, opa, o negócio é muito grave. No dois é quando as plaquetas estão entre 50 a 100 mil. Na classe 3, né, do grau de gravidade, como a gente vai classificando, quando já está em torno de 100, 150, ou seja, não é tão grave. Resumindo, não é tão grave, tá? E aí, é como eu falei para vocês, essa questão do Mississippi, a gente utiliza muito mais no nosso dia como obstetra, porque a gente usa muito como critério, e quem está utilizando ultimamente, de 2024 para cá, ou seja, do ano passado para cá, foi a Febrasco. Eu coloquei isso daqui para vocês saberem que tem, tá bom? E isso é importante, porque vai que em algum momento cai isso aqui para vocês, tá? E como é a fisiopatologia? Gente, a fisiopatologia não é diferente lá do quadro de síndrome hipertensiva, né? A HELP, ela é uma consequência lá de uma disfunção endotelial grave, lá da placenta, como eu falei para vocês, vai ter o aumento dos fatores de crescimento placentário, né, que são os receptores, tirosina quinase. Esse vai haver o quê? Um vasoespasmo sistêmico, aí vai estar o quê? Toda a ativação placentária, levando um crescimento de microangiopatia trombótica, levando o quê? A formação de trombos, o consumo plaquetário, e aí o negócio vai desencadeando, o negócio vai bagunçando tudo, levando a hemólise microangiopática. Tá? Ela é consequência de quê, gente? A síndrome HELP é consequência de uma lesão hepatocelular, aonde vai haver um quadro de necrose periportal, uma distensão da cápsula de gliso, e aí vai haver um risco de hematoma subcapsular e até mesmo uma ruptura hepática. Gente, síndrome HELP é igual caixão. Resumindo, é isso. Então, você está com uma síndrome HELP, gente, vocês têm que internar, resolver, tirar o que é que causa a doença. Vocês lembram que a doença toda, ela é o quê? É a placenta. Então, quando eu tiro a placenta, a vida dessa paciente, ela começa a voltar. Doutora, mas o bebê vai morrer. Gente, na prioridade de uma emergência é a vida da paciente. Então, se a gestação está colocando em risco a vida daquela paciente, você tem que tirar o bebê. Você tem que tirar a doença. O que é a doença? Meu Deus, coitado do bebê. Gente, eu tenho que salvar os dois, mas a prioridade é a vida da paciente, tá bom? E o quadro clínico? Gente, a paciente vai ter dor epigástrica no hipocôndrio direito, que é o mais comum, tá? Náuseas, vômitos, mal-estar intenso, muita cefaleia, edema e hipertensão, ou seja, vai estar ligada à hipertensão de 70% a 80%. O sangramento gengival, nasal ou ligúria. Lembrando, gente, que nós estamos falando aqui sobre síndrome HELP. Quando eu falei da eclâmpsia, a eclâmpsia não exatamente ela pode estar com a pressão alta, mas na síndrome HELP, de 70% a 80% está relativamente voltado para um quadro hipertensivo, tá bom? Os achados graves. Quando é paciente, você olha para ela e você olha e ela está tendo icterícia e a hipertensão não melhora, um quadro hipertensivo bem, sabe, bem recorrente, e aí com alterações neurológicas, aí você vai falar, ela está muito grave, tá bom? Esse caso de UTI, tirar o bebê e mandar a paciente para UTI, tá, gente? E os exames laboratoriais? Vou repetir para vocês, gente. Hemograma, deshidrogenase lática, bilirrubinas, total e frações, TGO, TGP, ureia, creatinina, vejo lá os esfregastos, se tem esquizócitos, hemólise, tá? E aí, gente,
Sempre, sempre. A Febrasgo e o Ministério da Saúde reforça que a desidrogenase lática é o exame mais importante, tá? Por quê? Porque ele é de fácil acesso e ele é o primeiro que vai alterar, tá bom? Então, se caísse na prova, qual é dos exames mais importantes? É o ultrassom? Não, é o DLH, ou seja, desidrogenase lática. Quais são os diagnósticos diferenciais? Gente, então, como lembra que eu falei para vocês, vocês têm que ter muito cuidado com a, né? Será que realmente é uma síndrome hepática ou uma síndrome HELP? Então, vocês têm que ficar acompanhando. Qual o diagnóstico diferencial? Vocês têm que pensar em púrpura trombocitopênica trombótica, tá? Porque ela vai estar com a parte ali do laboratório, ali alterado, a síndrome hemolítica urêmica, hepatite viral, lembra da icterícia, colestase intrahepática da gestação, também tem que ficar atento, e esteatose hepática aguda na gestação, tá bom? Então, esses são os diagnósticos diferenciais que eu gosto de colocar, tá? E quais são as complicações maternas? Gente, eu vou repetir lá atrás que a gente falou. Complicações, gente, ela pode ter um quadro CIVD, tá? Que é uma coagulação intravascular disseminada, que é o mais comum. Uma hemorragia pós-parto, demais, gente. O útero, ele não contrai, ela, devido à questão dela vascular, toda a parte hematológica, ela pode ter um quadro de hemorragia pós-parto, insuficiência hepática, um hematoma subcapsular hepático, uma rotura hepática, insuficiência renal aguda, edema agudo de pulmão, AVC e ou até mesmo um DPP, que é um descolamento prematuro de placenta, tá bom? Lembrando que a mortalidade materna, tá, gente? Ela tá muito ligada ao manejo do profissional. Quem está manejando? Quem é o profissional que está cuidando? Ele é bom mesmo? Ele está fazendo de tudo para aquela paciente? Ou ele está zoado da cabeça, não tem controle sobre uma emergência hipertensiva? Então, se você não tem, gente, não tem perfil para trabalhar numa emergência, já sabe que obstetrícia não é só fazer pré-natal, tá? Claro que você pode escolher, mas você não vai ganhar bem, né? Hoje o obstetra, ele faz tudo. Ele é ginecologista, ele é obstetra, claro que tem uns que já acabam ficando, claro, depois ficam mais sofisticados, né, gente? Depois a gente vai sofisticando, vai mudando um pouquinho ali, de acordo com o tempo. Você vai mudando, depois, quem sabe, você fica só ginecologia, depois você pode ficar só como cirurgião ginecológico, tá? E é claro, mas obstetrícia, eu acredito que daqui a um tempo vai ser dividido, tá, gente? Porque é tanta coisa que eu não concordo também que seja tudo. Eu acho que tem que ter uma especialidade só de obstetrícia e depois só de ginecologia, tá? Eu acredito que vai ser assim daqui a uns anos, e não vai demorar muito, não. Vamos lá. E aí, gente, voltando para a síndrome HELP, né? Entre as complicações, o quê? Fetais. Lembra da prematuridade? O risco de nascimento prematuro? E a restrição de crescimento intrauterino? E a morte fetal, que é o óbito fetal? Oligodrâmio, que é um pouco de líquido? Pode perder líquido? Pode. E o sofrimento fetal agudo, descolamento placentário, tudo isso são complicações. E a nossa conduta, gente, como eu falei para vocês, é internação imediata em centro terciário. Eu tenho que o quê? Resolver ali, tirar o bebê, manter para uma UTI materna ou neonatal. Preciso de sempre ter um suporte, de ver se tem sangue, se a paciente vai precisar de sangue ou não, porque ela pode o quê? Descompensar e ter sangramento. E a cirurgia, ela é sempre disponível, tá bom? Só um minuto aí, gente. Oi, Thiago. Beleza, então. Eu tô terminando, gente, vamos lá. Aí, nossa, as horas passam, né, gente? Então, gente, e aí nós vamos fazer a estabilização materna. Nós vamos fazer o controle pressórico de acordo com como a pressão daquela paciente tá. Lembra que eu falei para vocês? Hidralazina, labetalol, nifedipina, isso é o que tiver na emergência, tá?
Eu coloquei lá Betalol porque, como eu falei para vocês, vai que alguém vai trabalhar lá em São Paulo, né? E lá tem, tá? Nos grandes centros tem labetalol. Aí, doutora, então hoje eu só uso labetalol. Ótimo. Então, por isso que é importante vocês saberem que tem. O sulfato de magnésio, vocês sempre vão usar para prevenção, tá bom? Eu vou usar tanto dose de ataque como manutenção, como eu falei para vocês, e aí eu vou escolher o quê? Ou Suspan ou Pricha, tá? Gente, a maturação pulmonar é importantíssimo. Se menor que 24 horas, 24 semanas, vocês façam imediatamente a betametasona, que é a primeira escolha. Eu vou fazer 12 miligramas, 2 doses, ou seja, por 2 dias. 12 miligramas, gente, uma vez no dia por 2 dias. Então, são 2 doses, tá bom? Eu espero 24 horas e faço outra. Exceto em coagulação intravascular disseminada. É óbvio que eu não vou fazer, né, gente? Tá? Devido ao risco de hemorragia. Então, a gente vai interromper imediatamente, não vai fazer betametasona. Mas não tem risco, faz imediatamente a betazona e vê se ela aguenta mais uma dose no outro dia para ver se vai interromper ou não o bebê, tá? É importantíssimo. Transfusão, sempre, se plaquetas tiver menor que 20 mil, a gente vai transfundir. Se tiver com 50 mil e ela vai ter necessidade de cesárea, também transfundir. Se ela não vai ter, se maior que 20 mil e ela não vai ter cesárea, a gente pode ver, fazer corticoide para ver se essa plaqueta não vai subir um pouquinho, tá bom? Não é sair transfundindo todo mundo. Se houver hemorragia ativa, deverá sim fazer transfusão. Fibrinogênio menor que 200, aí eu já não faço, eu já faço o quê? Crioprecipitado. Tá bom? E no momento do parto? Gente, eu falei tanto no momento do parto, né? Então, como eu falei para vocês, fez o corticoide, estabilizei a paciente, tiver com maior que 34 semanas, eu devo retirar. Se está tendo risco para paciente, para o bebê, tem que tirar. Eu faço, se tiver estabilidade materna, se tiver algum hematoma hepático, choque, eu tenho que tirar o bebê. Descolamento de placenta, tirar o bebê. Eclâmpsia grave, sofrimento fetal, é tirar imediatamente. Doutora, não, a situação é pior ainda, ele está com menor que de 24 a 34 semanas. Eu vou fazer, estabilizar, vou fazer a maturação pulmonar e vou interromper dentro de 24 a 48 horas. Então, gente, a cesárea é uma condição, nem tudo é cesárea, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão diante de uma situação grave, de uma situação que é uma emergência obstétrica. A cesárea em condição materna grave é inviabilidade de indução. Lembrando, vou repetir, que a pré-eclâmpsia, eco de forma controlada, ela pode fazer até indução de trabalho de parto, desde que esteja tudo muito bem. O parto vaginal ele é preferível se o colo tiver favorável e com a estabilidade tanto da paciente como do bebê tiver favorável, aí pode. No Ministério da Saúde, a FEBRASO, ele fala que não insistir na indução se de repente ela tiver com um quadro arrastado. Por quê? Porque é risco para o bebê, para a mãe e também para o profissional, tá bom? No pós-parto, como eu falei para vocês, pode levar um quadro de síndrome HELP, só que não é tão, né, característico, mas pode ocorrer, tá? Já tivemos caso no HGA de paciente que retornou, teve alta e depois de mais de 72 horas apareceu um quadro de pré-eclâmpsia, chegou convulsionando e infelizmente essa paciente morreu. É grave, muito sério mesmo, né? Então, tem que ter muito cuidado quando você está dando alta também para paciente. No pós-parto, sempre ficar monitorando de 48 a 72 horas. Manter o sulfato, como eu falei para vocês, se houver necessidade, por 24 horas após o parto. Vigiar hemograma e enzimas hepáticas. Se estiver alterado, vocês não liberam essa paciente. A piora após o parto é comum nas primeiras 24 a 48 horas. E aí vocês falam fazer o segmento de preferência por 6 semanas. Vocês vão orientar, fazer uma cartinha para ela ficar acompanhando lá no postinho de saúde. E ficar acompanhando pelo menos por 6 semanas. Tá bom, gente?
Aqui ficam nossas referências bibliográficas de hoje. Eu uso muito Fibrasgo, mas isso aqui é muito porque é voltado para minha profissão. O Ministério da Saúde, eu sempre estou acompanhando, sempre estou em busca das novas atualizações do Ministério da Saúde.